Eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você responda com honestidade, nem que seja só para você mesmo. Você já tentou explicar para alguém o que é conviver com uma pessoa tóxica? E viu nos olhos da pessoa que ela não entendeu? Ah, mas é só ignorar. Todo mundo tem defeitos. Mas é da família, tem que relevar, né? E você fica ali, isolado com aquele nó na garganta, pensando que talvez o mundo inteiro esteja certo e você esteja de fato exagerando. Só que você não tá exagerando. Aquele aperto no peito quando a pessoa entra na sala é real. A sensação de estar sempre pisando em ovos é real. Aquela voz dentro da sua cabeça que te diz que você não é bom o bastante, que você é o problema, que você devia aguentar calado. Essa voz foi plantada. Ela não nasceu com você. Alguém a colocou aí. Esse aperto no peito e essa confusão mental têm nomes técnicos na psicologia: gaslighting e dissonância cognitiva. O manipulador faz você duvidar da sua própria memória, da sua percepção e até da sua sanidade. Eles criam um conflito interno onde a sua realidade briga com o que o outro diz, até que a única verdade que sobra na sua mente seja a mentira deles. E quanto mais sensível você é, mais vulnerável você fica. Porque gente boa tenta entender, tenta consertar e acha que se mudar algo em si mesmo, o outro vai finalmente parar. E é aí que a armadilha se fecha. Você se molda, se apaga e se diminui. E a pessoa continua igual. Porque o problema nunca foi você. Maquiavel escreveu há 500 anos que os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores. Não por amargura, mas por lucidez. E essa lucidez pode ser exatamente o que vai te arrancar da prisão emocional onde você está nesse momento. E é exatamente isso que esse vídeo vai te entregar. Um sistema de defesa psicológica baseado em Maquiavel, neurociência e princípios de poder que existem há séculos. E a última estratégia vai contra tudo que você já ouviu sobre como se livrar de um manipulador. Mas é provavelmente a mais devastadora de todas. E a primeira coisa que você precisa entender é a psicologia real de uma pessoa tóxica. E ela é mais simples do que parece. Uma pessoa tóxica não enxerga conexões humanas como vínculos. Ela as enxerga como alavancas. Cada pedaço de informação que você entrega sobre sua vida, seus medos, suas inseguranças e seus sonhos, é catalogado. Porque a pessoa tóxica opera num paradigma onde qualquer vulnerabilidade alheia é uma oportunidade de controle. Entenda uma coisa: o manipulador é como uma aranha. Ela não consegue atacar a presa no chão em campo aberto. Ela precisa construir uma rede, uma teia. E o que são os fios dessa teia? São as suas confidências. Cada vez que você desabafa com o manipulador, você está entregando o fio de seda para que ele teça a armadilha onde você ficará preso depois. Se você não entrega o fio, a aranha não tem onde se apoiar. Ela fica sem teto. Pensa num arrombador de cofres. Ele não força a porta. Ele encosta o ouvido, gira devagar e escuta cada clique. O manipulador faz a mesma coisa com você. Ele te testa, te observa e te escuta, até encontrar a combinação exata que te abre por dentro. E aqui é onde a maioria erra. A maioria das pessoas, quando está sendo manipulada ou atacada por uma pessoa tóxica, faz algo extremamente perigoso. Tenta mudar a si mesma para agradar o agressor. Começa a se questionar: será que eu sou sensível demais? Será que eu provoquei isso? Será que se eu fizer diferente ele vai parar? E não vai. Uma pessoa tóxica não para porque você se adaptou. Ela apenas encontra um novo ângulo de ataque. O problema nunca foi você. O problema é que ela se alimenta da sua reação emocional. Ela precisa da sua raiva, da sua tristeza, da sua frustração e da sua tentativa desesperada de se justificar. Tudo isso é alimento. E a única forma de vencer esse jogo é cortando o suprimento. Existe um conceito em psicologia que é provavelmente uma das armas mais subestimadas, porém mais devastadoras contra pessoas tóxicas. Chama-se método pedra cinza. Em inglês, Greyhawk Method. E funciona da seguinte maneira: você se torna tão desinteressante,
tão monótono e tão previsível na sua falta de reação emocional que a pessoa tóxica perde o interesse em te atacar. Porque não tem mais graça. Porque não tem combustível. Pensa numa fogueira. O que acontece quando você para de jogar lenha? Ela apaga. Uma pessoa tóxica funciona exatamente assim. Ela precisa do drama, precisa da sua explosão e precisa que você levante a voz, que chore, que se justifique e que entre no jogo dela. Mas quando você nega tudo isso, quando você se torna uma pedra cinza, neutra, entediante e sem brilho, a pessoa vai buscar outra fonte de energia. Na prática, funciona da seguinte maneira. Assim que a pessoa te atacar, use respostas curtas, tom de voz estável e zero envolvimento emocional visível. Se a pessoa te provocar, você responde com um tá bom. Entendi. Pode ser. Com a mesma energia de quem está conversando sobre a previsão do tempo. Maquiavel nos ensina que o príncipe deve ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Quando você aplica o método pedra cinza, você não está sendo passivo, você está sendo cirúrgico. Se o manipulador te provoca e você mantém frieza, não é por bondade, mas por conveniência estratégica. Maquiavel sabia que a neutralidade real é perigosa, mas a dissimulação da indiferença é uma arma de guerra. Sua falta de reação não é inércia, mas o domínio da aparência, até que o jogo esteja sob seu controle. Ser estrategicamente inacessível não é sinal de fraqueza, é garantir que sua verdadeira intenção permaneça oculta enquanto o outro se expõe. Na dinâmica do poder, é melhor ser respeitado pela sua frieza calculada do que ser destruído por uma reação impulsiva que entrega seu ouro ao inimigo. E tem uma coisa que quase ninguém fala: a pedra cinza não é só uma técnica defensiva, ela é também uma técnica de poder, porque quando você controla suas reações, você está dizendo sem abrir a boca que aquela pessoa não tem poder sobre você. E isso para um manipulador é devastador. Agora vamos falar sobre comunicação, porque a forma como você responde a uma pessoa tóxica pode ser a diferença entre se libertar e se afundar ainda mais. E vamos ver como lidar com manipuladores seguindo 3 estratégias. Primeira estratégia: a pausa. Parece simples, mas é uma das armas mais potentes que existem na comunicação humana. Quando alguém te ataca verbalmente, seu cérebro entra no que a neurociência chama de sequestro da amígdala. A parte primitiva do seu cérebro assume o controle e te faz reagir imediatamente, no impulso e na emoção. E é exatamente isso que a pessoa tóxica espera. O que você precisa entender é que o manipulador não quer apenas a sua reação, ele quer sequestrar a sua biologia. No momento do ataque, ele busca elevar o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando o cortisol sobe, seu córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela lógica e pela estratégia, simplesmente desliga. Você entra no modo de sobrevivência, ou luta e fuga. É por isso que o método da pedra cinza que vimos antes é tão poderoso. Ele funciona como um estabilizador hormonal. Ao não reagir, você impede o pico de cortisol, mantém sua lógica ligada e permanece no comando, enquanto o outro se perde no próprio veneno. Quando alguém te diz algo provocativo e você simplesmente para, respira e espera 3, 5, 10 segundos antes de responder, 3 coisas acontecem. Primeiro, a outra pessoa fica desconfortável com o silêncio. A maioria das pessoas não suporta o vazio. Elas começam a justificar, a recuar e a revelar insegurança. Segundo, o silêncio força o outro a preencher o espaço e quem fala mais entrega mais informação. E terceiro, você retoma o controle racional da situação. Responder na hora mostra que você foi atingido. A pausa mostra que você é inabalável. E isso muda toda a dinâmica de poder. Se você acha que isso é impossível na prática, olhe para a história de Charles Maurice de Talleyrand, ex-presidente do Conselho de Ministros da França, mestre da diplomacia e um verdadeiro discípulo de Maquiavel. Dizem que em uma ocasião, o imperador Napoleão Bonaparte, uma das figuras mais temidas do mundo, perdeu o controle e insultou Talleyrand publicamente por 10 minutos seguidos, chamando-o de merda em uma meia de seda na frente de toda a corte. Sabe o que Talleyrand fez? Absolutamente nada. Ele permaneceu imóvel, com uma expressão neutra,
como uma verdadeira pedra cinza. Quando Napoleão terminou o surto e saiu da sala, Talleyrand apenas se virou para os presentes e disse calmamente: "Que pena que um grande homem seja tão mal educado." Moral da história: ao não reagir, ele não apenas manteve sua dignidade, ele fez Napoleão parecer uma criança mimada. O silêncio de Talleyrand foi um golpe muito mais doloroso do que qualquer grito que ele poderia ter dado. Segunda estratégia: falar sem entregar nada. Isso aqui é uma das armas mais subestimadas contra a gente tóxica. Pessoas tóxicas são coletoras de informação. Cada detalhe que você compartilha sobre sua vida pessoal, seus planos e seus medos, tudo isso se torna munição. Então a regra é: quanto menos você entrega, menos ela tem para usar contra você. Quando te perguntam sobre seus planos, seus projetos e sua vida pessoal, mantenha as respostas no nível mais superficial possível. Diga o seguinte: tá tudo bem, normal, na mesma. Isso não é falta de educação. Isso é autopreservação. Quem fala menos controla o ritmo e quem revela menos mantém o poder. Maquiavel ensinou que o poder pertence a quem sabe dissimular. Na prática, isso significa que o silêncio é uma forma de coletar poder. Enquanto você se cala, você observa as fraquezas do outro. Enquanto o outro fala demais, ele se expõe e entrega as armas que você vai usar contra ele. Falar sem entregar nada é o seu escudo. Quanto menos você entrega, mais você controla. Terceira estratégia: a técnica da neblina. Na psicologia, chama-se Fogin e é genial. Funciona assim: toda crítica de uma pessoa tóxica vem em duas camadas. Uma é o fato, que é algo que realmente aconteceu. A outra é o veneno, que é a parte que existe só para te machucar. O que você deve fazer é aceitar o fato e ignorar o veneno. Por exemplo, a pessoa diz: "Você sempre chega atrasado, você não respeita ninguém." A resposta, usando a técnica de Fogin, fica da seguinte maneira: "Eu realmente me atrasei hoje. E ponto." Você validou o fato, que é o atraso, mas não aceitou a premissa emocional que partiu da suposição de que você não respeita ninguém. Você não se defendeu, não se justificou e não contra-atacou. E isso desarma o manipulador porque ele esperava uma explosão, uma justificativa desesperada, uma abertura para escalar o conflito. Só que ele não recebeu nada. Só deu de cara com uma concordância fria, parcial, que tira dele qualquer argumento para continuar o ataque. Agora vamos subir o nível, porque não basta só se comunicar direito, você precisa gerenciar sua presença. Maquiavel entendeu uma coisa que a maioria das pessoas ignora a vida inteira: ninguém respeita o que sobra, ninguém dá valor para o que está sempre ali. Pensa na água, você abre a torneira e ela jorra. Você não agradece por ela, você apenas pega um copo, bebe e continua o que estava fazendo. Agora coloca essa mesma água no meio do deserto, de repente ela vale mais que ouro puro. O que mudou não foi a água, mas a disponibilidade. Com sua atenção é a mesma coisa. Se qualquer pessoa, a qualquer hora, por qualquer motivo, tem acesso irrestrito a você, sua presença perde peso, vira algo comum. E o que é comum, o mundo descarta sem pensar duas vezes. Com pessoas tóxicas, isso é uma ferramenta poderosa. Se você não pode se afastar completamente, talvez seja um colega de trabalho, um familiar, alguém que faz parte da sua vida de alguma forma. Pratique o que eu chamo de ausência emocional. Você está fisicamente presente, mas emocionalmente inacessível. Seu corpo está na sala, mas sua energia, sua atenção verdadeira e seu engajamento emocional não estão. Use respostas monossilábicas, contato visual reduzido e zero iniciativa de conversa. Nenhum compartilhamento voluntário de informação pessoal. Isso comunica algo muito poderoso sem que você precise dizer uma única palavra. Você não tem acesso a mim. E além do mais, quando você reduz sua presença emocional, o manipulador percebe que o custo de tentar te atingir é alto demais e o retorno é quase zero. E sejamos sinceros, os manipuladores são, acima de tudo, pragmáticos. Eles vão atrás de alvos que oferecem mais reação com menos esforço. Mas e quando a coisa fica séria?
E quando a pessoa tóxica não se contenta com provocações privadas e parte para o ataque público? Aqui entra uma técnica que eu considero uma obra-prima de defesa psicológica. A curiosidade clínica funciona da seguinte maneira: a pessoa te ataca na frente de outras pessoas fazendo um comentário destrutivo, uma piada às suas custas e uma insinuação maldosa. A reação natural seria se defender, contra-atacar ou se fechar. Mas nenhuma dessas reações te beneficia. Em vez disso, você faz uma coisa que ninguém esperava que faria. Você demonstra curiosidade sobre o que foi dito. Você diz interessante. O que exatamente você quis dizer com isso? Com voz calma, expressão neutra e sem sarcasmo. Como um cientista observando um fenômeno curioso no microscópio. O que você está fazendo aqui é o que a psicologia chama de metacomunicação, que é o ato de comunicar sobre a própria comunicação. Em vez de morder a isca e discutir o conteúdo do insulto, você coloca um holofote no processo, na agressividade da pessoa. Isso inverte os papéis instantaneamente. Você deixa de ser o réu que precisa se explicar e se torna o juiz que analisa o comportamento inadequado do outro. Ao metacomunicar, você não está discutindo o insulto, você está analisando a agressão. Você tira a máscara do manipulador e o força a encarar o próprio reflexo no espelho. E sabe o que acontece quando você faz isso? A pessoa é forçada a explicar a própria agressão. E agressões, quando são explicadas em voz alta, perdem todo o poder, porque a intenção oculta fica exposta e todo mundo na sala percebe o que está acontecendo. Maquiavel dizia que um governante deve saber usar a astúcia para desmascarar as intenções dos outros sem revelar as suas. Ao perguntar o que você quis dizer com isso, você força o agressor a tirar a máscara enquanto a sua permanece intacta. Essa técnica funciona porque inverte a dinâmica completamente. Em vez de você se defender de um ataque, é o agressor que precisa se justificar. Em vez de você parecer vulnerável, é ele que parece hostil. E crises revelam maturidade emocional. Quando todos elevam o tom, quem mantém a calma assume a liderança. E quero uma dica extra. Especialmente em ambientes profissionais, documente tudo. Cada mensagem, cada e-mail e cada interação tóxica. Não para alimentar paranoia, mas para construir uma rede de proteção factual. Porque em disputas profissionais, memórias são subjetivas, mas registros são concretos. E por falar em ambiente profissional, tem uma outra frente de batalha que muita gente ignora e que pessoas tóxicas adoram explorar. Sua reputação. Pessoas tóxicas frequentemente espalham boatos, distorcem fatos e plantam sementes de dúvidas sobre você na cabeça dos outros. E o maior erro de quem sofre isso é sair corrigindo, desmentindo e se explicando para todo mundo. Tentar corrigir boatos quase nunca funciona. Porque quando você se defende de uma acusação na cabeça de quem ouve, a acusação ganha peso. A pessoa pensa, se ele está se defendendo tanto, será que não tem algo aí? Essa é a psicologia da desconfiança trabalhando contra você. A alternativa é mais poderosa e mais elegante. Construa o que eu chamo de fortaleza de reputação. Em vez de reagir ao que dizem sobre você, haja de forma que torne o boato ridículo por si só. Para entender isso, vamos lembrar da história das vilas de Potemkin. Na Rússia antiga, o general Potemkin queria impressionar a imperatriz Catarina, a Grande, mas não tinha cidades reais para mostrar. Então, ele construiu fachadas de vilas inteiras, feitas de papelão e madeira, apenas para que ela visse de longe enquanto passava. A fofoca e a mentira de um manipulador são exatamente assim. Uma vila de Potemkin é uma fachada sem substância, feita para te assustar e enganar os outros. Se você focar em construir uma estrutura real e sólida com suas ações diárias, basta um sopro da realidade para que a fachada de papelão dele caia sozinha. A reputação é construída por repetição consciente. Se alguém diz que você não é confiável, você não precisa argumentar. Seja a pessoa mais consistente e confiável do ambiente, repetidamente, todos os dias, até que a realidade dos seus atos torne a mentira que criaram sobre você insustentável. Maquiavel foi mestre nesse assunto. Ele dizia que cada um vê o que você parece, mas poucos sentem o que você é.
Sua reputação trabalha por você quando você não está presente. Ela antecede sua chegada. Se sua reputação é de firmeza, as pessoas ajustam a postura antes mesmo de falarem com você. Não gaste energia combatendo narrativas falsas. Invista essa energia construindo uma narrativa real tão sólida que a mentira não tenha onde se apoiar. E não esqueça de deixar seu like e clicar no botão hype. Isso ajuda e muito o canal a alcançar ainda mais pessoas. Agora eu quero que você preste atenção especial nessa parte. Porque o que eu vou falar agora pode doer, mas é absolutamente necessário. Se você chegou até aqui e percebeu que tem alguém na sua vida que se encaixa em tudo o que eu descreve, ou seja, alguém que te drena, te manipula, te diminui e te usa emocionalmente, você precisa considerar seriamente a possibilidade de cortar laços. Eu sei que isso parece uma atitude radical. Eu sei que às vezes a pessoa é da família, é um amigo de anos ou alguém com quem você tem uma longa história. Mas aqui é onde a maioria das pessoas se perde. Elas confundem história com valor. E não é porque alguém faz parte da sua vida há muito tempo que essa pessoa merece continuar nela. E quando você tomar a decisão de cortar os laços, caso decida tomar, existe uma forma certa de se fazer. Não faça isso explicando todos os seus sentimentos, todos os motivos e todas as mágoas acumuladas. Isso para um manipulador é uma festa. É o maior banquete emocional que você poderia oferecer. Cada palavra que você diz se torna material para distorção, para vitimização e para retaliação. A forma certa de cortar laços é o silêncio. Total, limpo e sem explicações. Você simplesmente para de alimentar a conexão, para de responder, para de estar disponível e para de se relacionar. Sem drama, sem discurso e sem carta de despedida. Maquiavel foi direto. As guerras não se evitam, apenas se adiam para a vantagem do outro. Conflitos mal resolvidos não desaparecem. Eles apodrecem até você perder o controle. Por isso, a solução é o que eu chamo de corte limpo. Maquiavel ensinava que se você precisa desferir um golpe, deve fazê-lo de forma tão decisiva que a possibilidade de vingança seja aniquilada. O corte limpo não deixa pontas soltas. Ele transforma o que seria uma porta de discussão em um muro de silêncio absoluto. E sim, é difícil e vai haver um vazio. Maquiavel ensinou que o príncipe que deseja manter o poder deve aprender a não ser bom conforme a conveniência, ignorando a censura da multidão. O crescimento estratégico exige que você aceite a solidão de quem dita as próprias regras. Você pode perder a aprovação ao impor limites, mas como ele dizia, é muito mais seguro ser temido do que amado. Se sua identidade depende da validação constante dos outros, você não governa. Você é governado por eles. O que realmente muda o jogo é uma transformação na mentalidade. E essa transformação está no coração da Bíblia do Poder, o meu e-book, onde eu reúno os princípios mais profundos de Maquiavel, da psicologia do poder e da estratégia aplicada ao mundo real. Na Bíblia do Poder, eu não ensino só como reagir a pessoas tóxicas. Eu ensino como construir uma estrutura mental que torna você imune a elas, como controlar suas emoções, como ler ambientes, como proteger sua reputação, como se posicionar de forma que ninguém consiga te desestabilizar. É a diferença entre apagar incêndios e construir um prédio à prova de fogo. O link está aqui na descrição. Se esse vídeo fez sentido para você, a Bíblia do Poder vai ser o próximo passo lógico na sua transformação. Agora, quero deixar algo muito claro para você. Porque tem gente que vai ouvir tudo isso e pensar isso é sobre se tornar uma pessoa amarga, insensível e desconectada. Mas não é. É sobre se tornar seletivo. Olha, o problema nunca foi você sentir demais. O problema é você sentir pelas pessoas erradas. O problema é você desperdiçar sua energia emocional, que é o recurso mais valioso que você tem, com gente que não merece, com situações que não constroem nada e com conflitos que só existem porque alguém decidiu te usar como saco de pancadas emocional. Quando você para de desperdiçar essa energia, uma coisa incrível acontece. Sobra energia para investir em quem realmente importa. Sobra clareza para tomar decisões que antes pareciam impossíveis. E sobra espaço emocional para construir a vida que você realmente merece.
Autocontrole gera liberdade futura. Impulsividade gera dependência. Essa é a equação mais importante que você vai aprender na vida. E quando você internaliza isso de verdade, nenhuma pessoa tóxica no mundo consegue mais te atingir, porque você simplesmente não está mais jogando o jogo delas. O poder não pertence aos mais barulhentos, pertence aos mais conscientes. Agora, se esse vídeo te tocou, se alguma parte dele descreveu algo que você vive hoje, eu quero que você faça uma coisa. Escreve nos comentários "Eu sou pedra". Quero saber quem aqui decidiu que não vai mais ser combustível na fogueira de manipuladores. Nos vemos no próximo vídeo.